Meus queridos irmãos e minhas irmãs, o quarto domingo do tempo comum é um domingo que traz para nós ensinamentos preciosos dessa primeira parte do tempo comum da igreja, dessa primeira etapa do tempo da esperança. Por quê? Porque nós vemos nessa primeira etapa Jesus Cristo edificando a sua igreja, colocando as bases da Igreja Católica, que nós somos participantes, que nós somos filhos, que nós somos membros. Colocando as bases da igreja, novo povo de Deus. Só que a liturgia de hoje é como se chegasse desses domingos no apogeu, chegasse no alto cume. Por quê? Porque aqui nosso Senhor não vai chamar discípulos, nosso Senhor não vai pregar a conversão, mas nosso Senhor aqui vai de verdade provar que Ele é o Filho de Deus, o profeta esperado, que Ele é o Senhor, o Kyrios. E observem que o modo de agir de nosso Senhor Jesus Cristo aqui, como que coroa esses encontros todos. Por quê? Porque Ele agora se revela o extraordinário, porque agora Ele se revela o luminoso, o estranho ali no meio deles. E é claro, é bem sabido por todos nós, que verdadeiramente aquele homem era Deus, e nós professamos assim, desde o quarto século, quando a igreja, inspirada no Espírito Santo de Deus, sendo levada à plena verdade, a igreja declara solenemente que Jesus é verdadeiramente homem, verdadeiramente Deus. Que não foi um homem extraordinário, adotado por Deus como filho, não. Mas o verdadeiro Filho de Deus, que não fora criado, mas fora gerado no seio do Pai, que agora assume a nossa condição humana, ou seja, Deus mesmo vem habitar em nosso meio. Por isso o estranho, o diferente, porque nunca se ouviu dizer que tivesse acontecido algo semelhante na história da humanidade. Todos os homens eram simplesmente homem. Todos os homens eram simplesmente homens. Jesus Cristo é o homem Deus. É Deus feito homem. É Deus mesmo em nosso meio. Então observem que essa promessa, ela nos vem desde o Antigo Testamento, no livro do Deuteronômio, quando Moisés fala ao povo dizendo: o Senhor teu Deus fará surgir para ti da tua nação e do meio de teus irmãos um profeta como eu, a ele deverás escutar. É por isso que quando a gente estuda a teologia, Jesus Cristo não é chamado, comparado simplesmente com qualquer pessoa do Antigo Testamento, mas é comparado e chamado de novo Moisés. Por quê? Justamente por causa disso aqui. O Santo Padre, o Papa Bento XVI, quando vai escrever a sua trilogia a respeito de Jesus, uma obra magnífica, uma das mais importantes dos 2000 anos de história da igreja, o Papa Bento discorre com muita sabedoria a respeito de Jesus como o novo Moisés.
Por quê? Porque ele é o grande profeta esperado. Porque é Deus mesmo que habitou em nosso meio feito homem e que agora habita em nosso meio sacramentalmente. Só que o texto continua, olha, esse profeta que vai surgir, que vai falar como eu, foram vocês mesmos que pediram no Monte Horebe, quando todo o povo estava reunido dizendo assim: não quero mais escutar a voz do Senhor meu Deus, nem ver este grande fogo para não acabar morrendo. Então o Senhor Deus me disse a Moisés: farei surgir para eles, do meio de seus irmãos, um profeta semelhante a ti. Porei em sua boca as minhas palavras, e ele lhes comunicará tudo o que eu lhes mandar. Eu mesmo pedirei contas a quem não escutar as minhas palavras, que ele pronunciar em meu nome. Mas o profeta que tiver a ousadia de dizer em meu nome alguma coisa que não lhe mandei, ou se falar em nome de outros deuses, esse profeta deverá morrer. O que é que está acontecendo aqui? Vamos entender, é muito bonito isso aqui. Deus se revela ao povo, só que Deus não mostra a sua face, Deus não mostra um corpo, Deus fala com aquele povo numa sarça ardente, como a gente faz, como fazemos todos os anos, uma fogueira. No sábado santo, lá fora, a igreja toda escura, o padre abençoa aquele fogo novo. É como se dali surgisse uma voz, e Deus falava com o povo daquele jeito. Só que o povo estava cansado daquilo ali. O povo não queria mais só escutar a voz, o povo queria contemplar a Deus. E por quê? Porque esse desejo escancarado no coração do homem de ver a Deus. Porque quando o homem foi criado, o homem tinha esse privilégio de ver a Deus. O homem tinha esse privilégio de contemplar a Deus. Lembrem que a visão beatífica foi um dos dons que nós perdemos quando pecamos. Essa visão foi tirada do homem, o homem do paraíso foi expulso. E o homem nunca se contentou em só escutar a voz de Deus, mas o homem sempre quis contemplar a Deus, tanto quis contemplar a Deus, que o homem, o povo de Deus, fez um bezerro de ouro e disse: aqui está o nosso Deus. Por incrível que pareça, minha gente, de um modo absurdo, o bezerro de ouro vem ser o desejo do povo de ver a forma de Deus que não conhecia. E aqui o povo está pedindo, o povo aqui quer ver a forma de Deus, e Deus promete: farei surgir para eles do meio de seus irmãos um profeta semelhante a ti, ou seja, muito maior do que você, Moisés. É por isso que, quando vocês veem o povo questionando assim, eles falam que ele é o profeta. Quando questionam, quando Jesus começa a fazer as maravilhas, eles dizem assim: quem é aquele ali? Será que ele é o profeta? Outros dizem: não, eu acho que é João Batista que ressuscitou. Outros dizem: não, é Elias que voltou na carruagem de fogo. Não, é Jeremias. Não, é alguns dos profetas do Antigo Testamento. E quando Jesus questiona aos apóstolos, quando Jesus questiona os discípulos, eles dizem assim: olha, lá fora estão dizendo que és João Batista, que és o profeta, que és Jeremias.
E Jesus questiona: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E aí a gente vê, com sabedoria, aquela declaração de fé, aquela profissão de fé perfeita de Paulo, ou melhor, de Pedro: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. E é justamente essa afirmação de Pedro que Jesus aqui está fazendo com a sua vida. Eu sou o Messias. Eu sou o Filho eterno de Deus. E vim à terra para torná-los todos filhos de Deus também. Eis a missão de Jesus. Eu vim para salvar a todos. Eis a missão de nosso Senhor. Então vejam que nosso Senhor Jesus Cristo aqui, de um modo extraordinário, Ele se revela como Deus. Porque, minha gente, essa verdade de fé aqui, nós ainda precisamos tomar consciência dela. Porque muitas pessoas, como que têm uma ideia, um pensamento de Deus, e não conseguem enxergar na própria vida a ação de Deus concreta, um ser vivo, eterno, que reina sobre nós, que nos conduz, que nos segura, que nos mantém de pé, que não nos deixa sucumbir. Porque o que seria de nós se Deus nos jogasse à sorte do mundo? Estaríamos perdidos, estaríamos totalmente perdidos, porque o homem sem Deus é uma lama, o homem com Deus é eterno. Vamos para o evangelho de hoje. Jesus está com seus discípulos em Cafarnaum. Vocês também devem lembrar que Jesus sai de Nazaré, vai morar em Cafarnaum, que é um grande centro, a cidade de Pedro. É o único lugar que se fala que Jesus teve uma casa. Jesus morava em Cafarnaum nesse momento. Num dia de sábado vai à sinagoga e começou a ensinar. Vejam que não é diferente, não tem disparidade entre o que Marcos está narrando aqui no Evangelho e o que o livro do Deuteronômio nos diz. Jesus está ensinando e o Senhor, o bom Deus, na profecia lá atrás diz: eu mesmo pedirei contas, ou melhor, porei em sua boca as minhas palavras, e ele lhes comunicará tudo o que eu lhe mandar. A palavra de Jesus é palavra de Deus. Aquilo que Jesus diz é palavra de Deus. Aquilo que o ministro sagrado prega no ambão é palavra de Deus. Tem que ser levado a sério. É por isso que aqui não se deve pregar nada ordinariamente que não seja a palavra de Deus. Não se pode pregar de modo algum qualquer coisa. Certas comemorações sem pé e sem cabeça que a gente vê aí mundo afora, mas deve-se pregar de verdade a palavra de Deus. Se o sacrário é o coração da igreja, o ambão é a boca de Deus. É aqui que Deus fala. Por isso, a seriedade de quem proclama a leitura. Por isso, a seriedade de quem sobe aqui para proclamar a palavra de Deus, que tem que compreender
que não está fazendo uma leitura qualquer, mas está proclamando aquilo que de mais sagrado nós temos. Por isso que aqui Deus nos orienta, nos fala, nos exorta à conversão. E Jesus começou a ensinar. Só que todos ali ficaram admirados com o ensinamento dele, pois ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. A palavra de Jesus tem autoridade porque ele é Deus. Ele é a palavra encarnada, como o próprio João vai dizer no seu prólogo. E o verbo divino se fez carne e habitou entre nós. É a palavra de Deus que é agora anunciada. Para quê? Para gerar fé no coração dos homens. Para que os homens, ao escutar a palavra de Deus, encontrem a resposta que precisam para escolherem bem. E a melhor escolha do homem é escolher a Deus. É por isso que a palavra aqui, ela tem esse poder de nos incentivar a sermos santos. A palavra tem o poder de orientar a nossa vida quando nós saímos dos trilhos. A palavra aqui tem o poder de gerar no nosso coração a esperança, a confiança em Deus. É por isso que a seriedade do cristão passa quando ele aprende a incluir a palavra de Deus nas suas orações, compreendendo que é Deus quem ali fala, compreendendo que ali é a palavra de Deus. E a igreja é tão sábia que faz toda uma catequese com a palavra de Deus, de tal modo que, se você participar da missa 3 anos seguidos, nos domingos, nas solenidades, e acompanhar a leitura, o salmo e o evangelho na liturgia das horas, ou melhor, na liturgia diária, você lê praticamente toda a Sagrada Escritura em 3 anos. É por isso que o padre, quando ele vem aqui, ele não escolhe a leitura que quer para pregar, como na igreja protestante, mas aqui é tudo de um modo catequético organizado. Para quê? Para que a palavra de Deus seja escancarada para o povo, e o povo consiga escutar de verdade a voz de Deus. Só que essa palavra aqui, ela gera fé, ela aumenta a nossa fé, ela corrige os nossos erros, ela nos incentiva na hora do medo, ela nos segura nas dificuldades. Só que na hora que Jesus estava ali a ensinar, o demônio ali se apresenta. Olha, vejam bem, não é qualquer espírito, mas o demônio se apresenta, um espírito mau, daquela legião que tem Deus por adversário, que quer destruir a Deus, os seus ministros e a sua obra perfeita, que é a igreja para a salvação do mundo. E um ali, possuído pelo espírito mau, grita: que queres de nós, Jesus Nazareno? Olha que coisa engraçada. Um homem possuído por um espírito mau, singular. Marcos descreve assim. E agora, quando o demônio fala, ele fala no plural. O que queres de nós? Ou seja, uma legião de demônios.
O que queres de nós, Jesus Nazareno? Tu não és daqui de Cafarnaum. Tu és aquele lá de Nazaré. Tu és o Nazareno. Vieste para nos destruir? Eu sei quem tu és. Tu és o Santo de Deus. Minha gente, eu não consigo captar se vocês têm a profundidade para perceber isso aqui, mas também não me custa de jeito nenhum explicar, é meu papel, minha obrigação. Mas vejam que o demônio falou de um modo correto aqui. Tu és o Santo de Deus. O demônio reconhecendo que Jesus é Deus. O demônio. Quantas pessoas nós conhecemos que não reconhecem na Eucaristia Deus? Que se relacionam com a Eucaristia de qualquer modo, que se relacionam com a palavra de Deus de qualquer jeito, que se relacionam com a igreja da mesma forma, de um modo totalmente errado, sem compreender que é a porta do céu. O demônio reconhece. Tu és o Santo de Deus. As mesmas palavras proferidas por Pedro, viu? Na barca. As mesmas. Só que diferente de Pedro, nosso Senhor aqui não aceita nada que venha do demônio. Nada. Nosso Senhor não aceita que o demônio reconheça que Ele é Deus. É impressionante. Mas nosso Senhor aqui intima o demônio com o seu poder glorioso. Cala-te e sai dele. É Jesus dizendo assim: demônio, eu não tenho nada a ver contigo. Você já escolheu o seu caminho, não tem mais volta. Não sou eu que quero te destruir, é você que tenta o tempo todo destruir a mim e os meus. Como não pode comigo, vai destruir os meus, aqueles que me pertencem. É por isso que nosso Senhor vai dizer, não uma vez, mas tantas vezes, existe uma alegria enorme no céu, por um só pecador que se converte. É por isso que São João Maria Vianney, um grande pároco do século XIX, padroeiro dos sacerdotes, vai dizer com tanta propriedade: se todo o meu trabalho apostólico se resumisse em salvar uma alma, já teria valido a pena. Por quê? Porque quem consegue compreender, nós estamos de verdade em uma grande guerra. O poder do inferno tentando o tempo todo tragar o céu. Por ódio de Deus, por raiva de Deus. E é claro que quanto mais de Deus nós nos aproximamos, mais o demônio vai tendo raiva da gente. E é por isso que nós temos que levar a sério a razão pela qual nós somos convocados a ir à igreja. Tem católico que pensa que pode fazer tudo, muitas vezes se comportando pior que os pagãos. Tem católico que pensa que pode viver de qualquer jeito, pode comungar a Eucaristia de qualquer forma, pode viver segundo os seus critérios, mesmo tendo consciência que estão a desagradar a Deus.
E aí eu quero provocar vocês. Será que as tuas atitudes hoje, que você vem tomando nos últimos meses, nos últimos anos, será que as suas ações, elas têm agradado a Deus? Será que você pode se dizer alguém de Deus? Ou é alguém que tem um coração rancoroso, cheio de ódio, tem disposição para tudo, mas para rezar uma preguiça medonha? Tem alegria para fazer tudo, mas para quando é para fazer as coisas de Deus, não tem alegria? Servir a Deus parece um peso, ou melhor, é um peso, um fardo pesado. Vejam, a palavra de Jesus intimidou o demônio. Cala-te, sai dele. Nós, enquanto cristãos, não podemos dialogar com o demônio. Eu achei tão bonito, foi ontem ou foi hoje, eu não recordo. O Santo Padre, o Papa Francisco, falava isso. Não se pode dialogar com o demônio. A gente perde, ele é sedutor. É por isso que a gente que tem um pouquinho de fé, principalmente como pastor, eu estava ali comentando neste momentinho com o Edgar, dizia assim: meu filho, hoje em dia, quando a gente vai corrigir alguém que está errado, parece que quem está errado somos nós, porque não agrada como pastor corrigir alguém. Enquanto fazia a primeira leitura, eu partilhava isso com ele. Por quê? Porque a grande realidade é essa: a gente só vê quando as pessoas erram e a gente vai corrigir para a salvação da alma. As pessoas ficam, na minha terra fala trombudas, eu não sei se fala aqui também assim, bicudas, trombuda, né? Trombudas, fica com um bico grande, com a tromba grande, não é? Não sei como é que fala aqui, né? Assim, né? Bicudo, né? Por quê? Porque o demônio fica assim, fazendo carinha, fazendo biquinho contra Deus, porque não aceita ser corrigido, porque não aceita reentrar na linha, ou melhor, não aceita não, porque não tem mais jeito, porque não aceitou entrar na linha, não aceitou se curvar diante de um homem, ele um anjo, e dizer: tu és o meu Deus. Não aceitou. Como muitos hoje em dia não tem disposição nem de se ajoelhar diante da Eucaristia. Aqui, graças a Deus, na paróquia, a gente não tem esse problema não. Quase que 99%, muitas vezes 100% da igreja se ajoelha diante da Eucaristia, na hora da consagração. Mas em muitos lugares, as pessoas não conseguem mais compreender que a gente se ajoelha diante de Deus, para a gente ficar de pé diante de Satanás lá fora. Que a gente se curva diante de Deus, para não se curvar diante do demônio lá fora. E, quando Jesus ameaçou, aquele espírito sacudiu aquele homem, sacudiu com violência, deu um grande grito e saiu. E todos ficaram espantados. Sim. Quando nós temos fé, que experimentamos na nossa própria vida o poder, o poderio, a força de Deus, nós também nos espantamos, até nós que vivemos, lutamos todos os dias para viver sob a batuta de Deus. Nós nos espantamos, porque Deus é muito mais poderoso do que a nossa capacidade consegue abstrair. E aqui é que vem a exortação do Senhor, o bom Deus, hoje, através da boca de São Paulo. Quando São Paulo vai falar com tanta propriedade: olha, eu gostaria que estivesseis livres de preocupações. O homem não casado
é solícito pelas coisas do Senhor e procura agradar ao Senhor. O homem não casado aqui não deve ser só e unicamente os consagrados, não. Todo aquele que está lutando para construir a vida tem que buscar, enquanto está solteiro, de se dedicar a Deus, buscar fazer a vontade de Deus, porque não tem outras preocupações ainda, só servir ao Senhor. O casado preocupa-se com as coisas do mundo e procura agradar a sua mulher, e assim está dividido. Eu falava ontem para os candidatos à escola diaconal, os meus formandos, lá em Porteirinha, o dia todo de formação. Eu dizia para eles assim: eu sei que não é fácil ser santo, tendo que conduzir a mulher e os filhos dentro de casa. Não é fácil, porque qualquer coisa desestabiliza, qualquer coisa bagunça. Daí a força de vontade de vocês homens, de vocês mulheres, que são todos casados, de buscarem viver santamente, porque com o coração dividido devem entender a perfeição e servir a Deus. É tão bonito quando a gente vê na igreja uma família reunida a rezar, e quem entende o meu pastoreio, quem me conhece, né, mais um pouquinho de perto, sabe que para mim um dos piores pecados que pode acontecer, guardem bem no coração de vocês, um dos maiores pecados que pode acontecer ao longo da semana é a pessoa deixar de ir à missa dominical. A missa dominical, a Eucaristia, não é facultativa. Você não tem que ir à missa se está com vontade. É obrigação. É cumprir os mandamentos de Deus. É escutar a voz de Deus. É adorar o Senhor, o bom Deus. É se deixar conduzir por Deus. É dizer a Deus assim: Senhor, eu te amo tanto que eu não consigo ficar uma semana sem vir aqui te encontrar. Não consigo. Porque quando a gente gosta de alguém, a gente quer estar perto. Quando a gente chama alguém para perto da gente, é porque esse alguém nos faz bem. Ninguém gosta de estar longe, ou melhor, ninguém gosta de estar perto de quem não nos faz bem. Ou melhor, ninguém gosta de estar perto de quem nos faz mal. A gente só gosta de estar perto de quem nos faz bem. E nós sabemos que o bem precioso da vida do cristão é estar em Deus, é permanecer em Deus. Vejam, digo isto para o vosso próprio bem, e não para vos armar um laço. O que desejo é levar-vos ao que é melhor, permanecendo junto ao Senhor, sem outras preocupações. Minha gente, quem comunga a Eucaristia santamente, quem consegue enxergar ali no véu do sacramento a presença real de Deus, não tem medo de nada ao longo da semana e coloca a vida totalmente nas mãos de Deus. Se der certo, se deu certo aquele inteto ali que a gente queria, que a gente desejava, Deus quis. Se porventura não der certo, não deu certo, Deus não quis. Se foi do jeito que eu esperava, louvado seja Deus. Se não foi do jeito que eu esperava, louvado seja Deus, Ele sabe o que está fazendo. Isso aqui chama-se maturidade de fé. Permanecendo junto ao Senhor. Esse permanecer junto ao Senhor
É esse cântico de exultação do salmista hoje, desse bendito Salmo 94, 95, que por incrível que pareça, é um salmo que nos dá confiança em Deus. Vinde, exultemos de alegria no Senhor, aclamemos o rochedo que nos salva. Quem é o rochedo que nos salva? É Jesus. Por isso que o altar é de pedra fixa, não móvel, inamovível. Vinde, exultemos de alegria no Senhor, aclamemos o rochedo que nos salva, ao seu encontro caminhemos com louvores e com canto de alegria o celebremos. É o que a gente faz. A gente sai da nossa casa para ao redor da pedra inamovível louvar e bendizer a presença de Deus em nosso meio. Vinde, adoremos, prostremo-nos por terra, é o que a gente faz. Quando a Eucaristia é levantada, é o que a gente faz. Quando a gente tende à perfeição e na hora da comunhão a gente se ajoelha. E ajoelhemos ante o Deus que nos criou. A criação é obra do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porque Ele é nosso Deus, nosso pastor. Se Ele é pastor, Ele nos guia. E nós somos o seu povo e seu rebanho. Povo de Deus escolhido, rebanho de Deus por opção, já dizia Agostinho. Eu sou do povo de Deus e pertenço ao rebanho do Senhor. Porque tem gente que pertence ao povo de Deus, mas não pertence ao rebanho. Por quê? Porque não escuta a voz do Senhor. É o que a gente mais tem hoje em dia. E digo a vocês, não é fora da igreja não, viu? É dentro da igreja, sentado nos bancos. Pessoas que não escutam a voz de Jesus Cristo e querem fazer tudo do seu jeito. E digo mais, não é só sentado nos bancos não, sentado nas sédias também, viu? E no seminário também, e na escola diaconal também, viu? É claro. Por quê? Porque quem é ovelha do Senhor escuta a voz do Senhor, escuta a voz de Deus, se deixa guiar por Deus. E vocês sabem onde é que vai chegar aqueles que Ele guiou. Salmo 22, 23. O Senhor é o pastor que nos conduz, não nos falta coisa alguma. Pelos prados e campinas verdejantes, Ele nos leva a descansar. Que prados e campinas verdejantes é isso aqui? É o céu que começa aqui e de repente, quando a gente menos esperar, desembocaremos lá. Porque Ele é nosso Deus, nosso pastor, e nós somos o seu povo e seu rebanho, as ovelhas que conduz com sua mão. Ele conduz, venham por aqui, o caminho é esse. Venham, cheguem por aqui. E esse venham por aqui é as orientações da igreja. Quem escuta a voz de Cristo, segue as orientações da igreja. Quem não escuta a voz de Cristo, não escuta as orientações da igreja. E aí o salmista vai falar: quem dera que ouvisseis hoje a voz do Senhor. Oxalá aqui quer dizer quem dera. Quem dera que ouvisseis hoje a sua voz. Não fechem o coração como em Meriba, como em Massa no deserto aquele dia, em que outrora vossos pais me provocaram, apesar de terem visto as minhas obras. Quando o povo reclamou contra Deus e ficou com o coração endurecido contra Deus. Meus queridos irmãos e minhas irmãs, vamos pedir ao Senhor, o bom Deus, que nos ilumine, que nos ajude, que nos fortaleça, para que, pertencendo ao povo de Deus, sejamos ovelhas e não cabritos no rebanho do Senhor. Sejamos